a gente fica cansado, a gente perde a esperança de vista. Mas na palavra do Senhor Ele diz que até que Ele venha, o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos abandonados nessa terra vivendo à mercê do homem. Nós temos um Senhor que cuida, que é fortaleza, que é socorro bem presente no meio da aflição. O mundo à nossa volta pode estar perdido, pode estar sangrando, pode estar ruim, mas nós temos um Deus que é bom, um Deus que é luz no meio da escuridão e um Deus que prometeu estar conosco. E você pode cantar confessando que Ele é o seu descanso. Cante. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É o renovo para sua alma. Em teus braços é o meu descanso. É o refrigério. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos. Amém. Alegria nessa noite, nós podemos estar congregados mais uma vez, né? Louvando a Deus, agradecendo o Senhor. Hoje é um dia especial, né, para a gente da Igreja o Brasil para Cristo, né? A nossa obra, ela data nesse país de março de 56, né? Em linhas gerais, sempre foi colocado assim, março de 56. E o nosso deputado federal, o pastor Lucena, há um tempo atrás, ele entrou com um projeto de lei, né, na Câmara Federal e ficou o dia 3 de março. Então, o dia 3 de março é o dia do aniversário da Igreja o Brasil para Cristo, é o dia que a gente comemora a data de fundação da nossa igreja, dia 3 de março de 1956. E aí, a obra, então, nessa noite, está fazendo 66 anos, né? A gente louva a Deus por isso, por todos esses anos de jornada, de caminhada. O dia, ouvi, né, Pode trocar esse microfone? Por qual? Oi? Tá indo aí. Sem nenhuma perspectiva, vamos dizer assim, pejorativa, né? Ele era um pernambucano, né? Assim,
Não estou dizendo que os pernambucanos são inferiores a ninguém, mas havia, né, em outras épocas no Brasil, uma cultura meio que, aquela coisa, o nordestino, né, uma coisa meio taxativa, discriminatória e tal, e no meio dessas improbabilidades todas, né, ali estava um grande líder, ali estava uma pessoa chamada pelo Senhor nosso Deus e capacitada pelo Senhor, com dons e com graça de Deus, e ele começou a pregar o Evangelho, né? A gente teria que ter uma outra ocasião para contar muitos detalhes assim desse início, desse começo, mas o fato é que aquela obra, e um dia eu ouvi uma pessoa falando isso de uma maneira emocionante ali na Pompeia. Foi o pastor Levi Tavares, que estava com o missionário Manuel de Melo no posto de gasolina do outro lado da avenida, quando ele passou ali na Pompeia, e aquele lugar era um curtume ainda, e eles já com esse movimento de evangelização e tal, e eles disseram que pararam para abastecer o carro, meio sem grana, e o missionário disse para ele, esse local aí, nós vamos comprar para fazer a nossa igreja. E ele disse que olhou assim e falou, esse baixinho é maluco, porque a gente está sem grana para pôr gasolina no carro, e ele está falando que a gente vai comprar, era um curtume que funcionava ali, né, naquele local, e aí ele usou essas palavras, ele falou assim, olha, mas aquela articulação, ele disse assim, aquela articulação não era do missionário Manuel de Melo, aquela articulação era do Espírito Santo de Deus, né? Então a gente louva a Deus por isso, porque eu gosto muito, irmãos, muito de congregar no Brasil para Cristo, sempre disse isso, e uma das coisas que me traz muita alegria de congregar no Brasil para Cristo é que eu me sinto congregando numa igreja que pertence ao Senhor nosso Deus, uma igreja que ela preza pela Bíblia, preza pela palavra, os irmãos sabem disso, dependendo de uma ou outra denominação que você fala no Brasil hoje, ela tem um dono. Olha só, aquele camarada lá é o dono daquela igreja. Ninguém lá faz nada, ninguém lá fala nada, ninguém lá toma nenhuma direção, se não for de acordo com o que ele está falando, com o que ele manda. Aliás, os irmãos sabem disso, ou se não sabem, vão ficar sabendo. Tem igrejas dessas aí, e eu não estou falando do trabalho dos outros, eu estou falando do que acontece mesmo. Só, tem igrejas dessas aí que o pastor, ele recebe no e-mail dele, ele é obrigatório ter um e-mail, ter um computador, porque ele recebe no e-mail dele, todos os cultos, o que ele vai? Pregar. Quero que você fale isso, quero que você faça essa campanha, a sua meta para esse mês é essa, a sua cota de recurso para trazer é esse. Então, eu confesso para os irmãos, se eu fosse pastor num sistema assim, eu ia pedir muita graça a Deus, porque eu estaria me sentindo muito mais trabalhando numa empresa do que dirigindo um trabalho de Deus. Então, a Igreja Brasil para Cristo, ela sempre me deu essa oportunidade, eu sempre amei congregar no Brasil para Cristo, por isso, eu me sinto como um pastor que pastoreia servindo o Senhor nosso Deus, servindo o Senhor. E posso incentivar os irmãos também a servir a Deus, a caminhar com o Senhor. Aqui, se a igreja entrar 10 mil, nós estamos louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas se ela entrar 5, a gente continua também louvando a Deus e glorificando a Deus. Eu não tenho uma meta, uma pressão, uma coisa que eu vou chegar aqui, olha, irmãos, esse mês aí alguém vai ter que vender um carro, alguém... Então, é uma obra de Deus, irmãos, uma obra que ela não tem um dono, nós temos líderes, né? O pastor Bergamin é o nosso presidente aqui em São Paulo já há muitos anos, vai inteirar agora no ano que vem 9 anos que ele é o nosso presidente nacional, mas isso sempre é feito em eleições a cada 3 anos. Fala, pastor, mas ninguém nunca concorreu com ele? Curiosamente, irmãos, ninguém nunca quis, ele nunca proibiu. Nunca o pastor Bergamin disse assim, olha, eu não quero que ninguém concorra comigo. Ou fez qualquer articulação no sentido assim, olha, vou minar aquele candidato, vou tirar aquele da igreja dele. Não, a gente vai vivendo. É que quando chega a época da eleição, a gente está tão satisfeito com o trabalho dele que
a coisa continua, vamos em frente, deixa o pastor aí, né? Ele recebeu uma palavra diretiva de Deus e do missionário para ele estar aí à frente da obra, então, a hora que Deus quiser, Deus tira ele, mas vamos caminhando aqui. Então, a nossa igreja é uma igreja de paz, é uma igreja tranquila, e eu amo a Deus, servir a Deus, amo servir a Deus nessa igreja. Eu não queria começar a minha palavra aqui sem expressar essa palavra de gratidão, de louvor a Deus, de glorificação a Jesus, né? Por meados do mês de abril do ano de 1989, eu cheguei a São Paulo, e eu cheguei numa terça-feira, na quinta-feira tinha um culto, na rua São Luís, número 4, no Jardim Santa Teresa, em Rio Grande da Serra, e o meu primo estava indo na igreja, e ele falou comigo, né? Vamos na igreja e tal, igreja evangélica. Eu falei, como é que chama a igreja? Ele falou, o Brasil para Cristo. Eu olhei e falei, nossa, que nome esquisito, Brasil para Cristo. Eu só conheci igreja católica, né, essas coisas assim. Eu falei, Brasil para Cristo, que nome mais esquisito. E fui, né, e participei de um culto. Naquela noite, o abençoado que esteve aqui conosco há poucos dias atrás, o pastor Malta, ele estava ministrando naquela noite. Eu fui abençoado, achei interessante o que estava acontecendo ali, e comecei a frequentar a igreja. Meus primos pararam de ir, e eu dei a continuidade, né? Às vezes ia, às vezes não ia, e me lembro, numa tarde de sábado do mês de junho, eu estive olhando no calendário, se eu não estou enganado, é 17 de junho de 89, eu estava na cidade de Ribeirão Pires, sozinho, fui num pequeno shopping que tinha lá, tomei 2 cervejas, né? Fiquei lá sentado no período da tarde, e aí passou um pouco, eu liguei para um amigo meu de Belo Horizonte, um amigo desde 6 anos de idade, ele estava frequentando já há um bom tempo a Assembleia de Deus, e ele disse para mim, rapaz, eu fiquei sabendo que você está indo na igreja em São Paulo. Eu falei, estou sim, rapaz. Ele falou, entrega a sua vida para Jesus, meu, não sei o que você está perdendo tempo, tal, continua ainda, entrega a sua vida para Jesus, tal. E eu saí dali, peguei o ônibus, tinha culto de jovens, fui para o culto, maço de Hollywood no bolso, né, uma blusa preta que eu estava, e uma camisa por baixo da blusa para esconder o maço de cigarro, se bem que não escondia nada, né, que os irmãos viam, mas fiquei lá no culto, participando do culto, e lembro que a pregação daquela noite foi sobre dízimo e oferta, e no final do culto, o presbítero Santino fez um apelo. Eu achei o apelo dele meio nó cego, porque porque só tinha eu que não era crente na igreja, de tanto eu ia lá, eu já conhecia o pessoal, né? E ele ficava assim, se você está aqui nessa noite, aí eu ficava pensando, mas ele não sabe que sou eu, por que ele não fala comigo? Fica aí jogando a palavra, e se você que está aqui nessa noite, quiser entregar a sua vida para Jesus, tá? E eu confesso para os irmãos, eu não vou, ficava pensando assim na minha cabeça, eu não vou entregar a vida para Jesus, não, porque eu gosto do jeito que eu vivo. E imagina, eu, um cara com 22 anos de idade, como é que eu vou viver? Esse negócio de crente aqui é um negócio apertado, eu não vou dar conta e tal. E nesse pensamento, ele insistindo no apelo, o meu primo Elias, que estava do meu lado, me deu uma cotovelada nas costelas aqui, irmãos. Pá! E na hora que ele deu a cotovelada, eu levantei a mão. E a hora que eu vi, eu estava lá na frente, recebendo a oração, né? E eu, assim, quando terminou a oração, eu já desci no banheiro da igreja, joguei o maço de cigarro fora e entrei nessa jornada, irmãos, que eu estou até hoje, né, nessa igreja. Quem diria? Já fazem 33 anos, agora em junho vai fazer isso. Dia 6 de agosto, eu fui lá na rua Wagner Moreno, né, na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires, e passei pelas águas do batismo, e estou servindo a Deus até hoje, agradecido, louvando o nome do Senhor. Então, é por isso que a Igreja, o Brasil para Cristo, ela tem para mim um significado muito especial, porque ela foi o lugar onde eu pude conhecer Jesus, pude começar a caminhar com o Senhor, onde eu pude desenvolver a minha vida aqui em São Paulo,
onde eu conheci a Solange, casei, tive a minha filha Bruna. Imagina a minha alegria de ver hoje a minha filha servindo no altar, louvando a Deus, dentro da denominação que eu nasci de novo, né? Então, é um privilégio muito grande, irmãos. Eu quis comentar um pouco isso com os irmãos nessa noite, nesse culto, e louvar a Deus pela vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com palmas? Aleluia. Amém, graças a Deus. Nós vamos já ter o nosso momento de ofertar, queridos, e queria depois também fazer uma oração de gratidão a Deus pela igreja, orar pelos nossos líderes, orar pela vida do pastor Bergamin, pela vida do pastor Lando Silva, orar pelo pastor Ivan Nunes, que ontem passou por uma cirurgia muito agressiva e o pessoal está muito preocupado com ele, já é uma pessoa de idade, né? Vamos estar orando por ele, um dos líderes da nossa igreja. E eu queria também, irmãos, assim, tem uns irmãos aqui da liderança da igreja, pedir, assim, desculpa mesmo aos irmãos, tá? Terça-feira, nós marcamos uma reunião aqui, até a intercessão, e eu marquei uma reunião com os irmãos. As irmãs estiveram aqui à tarde, né? A irmã Claudete, mais o Tiago, permaneceram aqui. O Tiago veio, né, Claudete, para cá, né? Permaneceram aqui no templo, mas ficou assim bem impraticável para a gente fazer a reunião. Choveu muito, né? Os irmãos que estavam vindo com dificuldade de chegar, e eu queria pedir desculpa, tanto a Claudete, aos irmãos que vieram, né, ou que estavam mais ajeitados para vir, e eu mesmo lá de casa, a gente ficou com dificuldade de vir, a casa estava, entupiu um ralo do lado lá, as coisas ficou bem complicadas, então eu queria pedir desculpa aos irmãos da liderança por isso, e a gente remarcou a reunião para a próxima terça-feira agora, tá bom? Na próxima terça, nós vamos estar tendo esse momento junto com os irmãos, tá bom? Amém, queridos? Tá? Queria te convidar agora para você preparar a sua oferta, nós vamos orar, vamos apresentá-la ao Senhor nosso Deus. Se tiver nessa noite algum dizimista e quiser passar aqui à minha direita para receber a oração, nós vamos orar por você. Os irmãos e irmãs que pegaram aquele envelope do projeto Neemias, né, e querem já devolver hoje, podem fazê-lo, tá bom? Vai ser um prazer. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se tiver algum dizimista, pode vir aqui à frente, tá? Ou então pegue o seu envelope e prepare a sua oferta. Claudete, você faz essa oração para a gente? Amém? Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesta noite, nós nos prostramos diante da Tua presença, Pai. Recebe, Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Atende a nossas súplicas, Deus. Abre as portas do céu, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe todo aquele que vai dizimar e ofertar na Tua casa hoje, Senhor. Traga, Deus, uma porção tal e sem medida para cada um, pois nós esperamos das Tuas mãos, Pai. Senhor, estamos aqui para Te louvar e para Te agradecer. Nós Te honramos, Senhor. Honra nós, Pai, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração e abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, pela liberdade de expressão que o Senhor tem nos dado, por essa porta aberta, Pai. Por toda vez que nós quisermos chegar a Ti, nós temos um lugar precioso para nos achegar a Ti, ao Senhor, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, nesta noite, por este momento. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Pode sair do teu lugar e vir contribuir. Vou deixar aberto isso aqui, velho.
Amém. Nós louvamos a Deus nessa noite também, né, irmãos, pela a presença do Felipe conosco, né? Felipe trabalha aí num trabalho que é abençoado, mas é diferente, né? E ele tem que estar sempre aí viajando fora e não tem tido muitas oportunidades de estar com a gente aqui, mas sempre que ele está por aqui, ele está congregando, né? Isso é um bom sinal, tá? Que Deus te abençoe, tá, Felipe? Fica aí uns dias ou não? Até domingo. Oi? Segunda já está indo, né? Então, até domingo, que Deus continue te abençoando muito. Você está com a gente aqui em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, eu quero ler um texto da Bíblia para uma reflexão, depois um tempinho de oração a mais. No capítulo 22, de primeiro livro de Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Está na tela aqui, se vocês quiserem acompanhar, tá? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Preste atenção nisso, olha. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Amém? Bom, ele fala, né, de um instante da vida de Davi, quando ele desce para a caverna de Adulão, aqui no livro dos Salmos. Deixa eu só dar uma pequena conferida aqui. No livro dos Salmos, no Salmo 100, está chegando, peraí. Isso, Salmo 142, não? Salmo 142, é o Salmo, mas que o de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Então, dizem, porque é uma epígrafe em cima, né? Ou seja, é um entendimento que as pessoas têm, porque a gente precisa entender uma coisa, irmãos, número na Bíblia, o Salmo 140, o 140 não é inspirado, tá? 140 é só o número do Salmo, como também o número do versículo. Vocês sabem que, originalmente, a Bíblia não era assim, a Bíblia era uma carta, era um livro direto. E chegou um determinado momento que um doutor, esqueci o nome dele agora, que ele teve a brilhante, maravilhosa ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. E isso foi uma coisa muito boa que foi feita, porque facilitou muito a leitura da Bíblia, né, a localização de textos. Então, o que acontece? Esse salmo ele é atribuído a Davi quando ele estava na caverna, tá? Que é aquele momento que ele está vivendo lá, que aqueles homens endividados, aquele pessoal todo se achega a ele. Nesse salmo, pode deixar aí, Isabela, para a gente ler. Nesse salmo, ele vai falar uma coisa que é significativa. Ele vai dizer, olha, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Pode ir continuando. Derramei a minha queixa perante a sua face, expulguem-me que eu andava, esconderam-me um laço. Só um instante aqui. No caminho que eu andava, esconderam, pode deixar esse aí, tá? Esconderam-me um laço. Davi, irmãos, os irmãos sabem que ele alcançou uma notoriedade muito grande, através do quê? Do fato dele ter matado Golias. Matou Golias. Então, ele matou Golias, ficou famoso, se tornou o quê? Genro do rei, chefe do exército, as mulheres começaram a cantar, né? Saul feriu 1 milhar, mas Davi feriu 10 milhares, ficou amigo do Jonatas, que era o filho do rei, o profeta Samuel, que tinha profetizado sobre a vida de Davi. Então, ele estava todo amparado. E eu li uma certa vez que tudo isso que aconteceu com Davi
criou para ele um tanto de muletas, e que Deus não queria atuar na vida de Davi com aquelas muletas todas. Então, você vai ver, antes desse texto que eu li, de 1 Samuel 22, que começa na vida de Davi um processo de remoção de muletas. Quando Saul tenta matar ele, atira uma lança contra ele, ali de imediato ele perdeu já a condição de chefe do exército. O rei está querendo me matar, como é que eu sou chefe do exército? Aí o que ele faz? Ele corre para casa. Aí a sua esposa, Mical, diz, olha, aqui você não pode se esconder, porque certamente meu pai vai te procurar aqui. Ele corre dali. Quando ele corre dali, ele vai falar com o Jonatas. E aí o Jonatas diz para ele o seguinte, vamos fazer um teste, vamos lançar uma flecha. Aí no final do teste, o Jonas diz, você não pode ficar comigo. Aí ele corre para Samuel. Quando chega lá em Samuel, Samuel vai dizer para ele a mesma coisa, olha, o rei vai procurar me matar. Por isso que ele vai estar dizendo isso, olha, no caminho que eu comecei a andar, esconderam-me um laço. Aí ele vai, pode colocar, esconderam-me um laço, aí pode colocar o 4, olha aí, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. O Davi, que era famosão, né? Davi feriu 10 querendo matar. Aí ele fala, o que ele diz? Ninguém cuidou da minha alma. Às vezes, né, irmãos, a gente passa alguns momentos na igreja assim, que o pastor não cuidou, não sei quem não cuidou, o irmão não cuidou, mas assim, a fila de gente que se sente descuidada é grande. É grande, tem hora que, ainda mais porque, irmãos, a gente está falando assim de seres humanos, e seres humanos falham, erram. Hoje à tarde, olha só, o pastor Bergamin reuniu o pessoal do escritório todinho lá, para fazer uma oração. E eu fiquei pensando assim, eu acho que o pastor vai orar por mim, né? Meu aniversário amanhã também, nem lembraram, não falaram nada. Aí eu falei, puxa, ano passado eu estava quase morrendo, né, nos dias do meu aniversário, o pessoal celebrou tanto. Você imagina, se você for encher o seu coração de ideia, de raciocínio, fala, gente, todo mundo ser humano. A menina, a Denise, depois comentou, Denise, tem alguma coisa para amanhã? Amanhã tem o aniversário do pastor Orlando. Então o pessoal sabe, é que às vezes, irmãos, a gente gosta de ser, né? Quando o Saul corre para o Samuel, a gente gosta de receber aquela palavra, eis Davi, que eu te digo, né, a espada não vai te alcançar. O profeta maior da nação diz assim, rapaz, não estou podendo cuidar de você não. Agora uma coisa é certa, irmão, que você precisa colocar no seu coração, e preste atenção no que eu estou dizendo. Nunca vai faltar para mim e para você amparo do Senhor nosso Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Amparo de Deus nunca vai faltar. Agora do homem, irmãos, falha. Continua para a gente o texto, Isabela, por gentileza. Você só tira o texto quando eu falar. Agora pode tirar, tá bom? Quando ele fala, o que ele diz? Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Mas aí o que ele diz? A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, o meu refúgio não é o Saul, o meu refúgio não é a minha espada, o meu refúgio não é o exército, o meu refúgio não é Samuel, o meu refúgio não é minha esposa, o meu refúgio o meu refúgio é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, o meu refúgio é o Deus Todo-Poderoso, nele eu me escondo. Nele eu me escondo. Aliás, vou falar uma coisa para vocês, nem essa caverna é o meu refúgio é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a minha porção na terra dos viventes, eu estou aguardando no Senhor. Entenderam, irmãos? Então, só para os irmãos perceberem que quando Davi é procurado por aquela turma toda, ele também não estava vivendo um momento glorioso, tremendo, poderoso, né? Forte, não, ele também estava vivendo um momento onde ele estava se sentindo desamparado, largado, abatido, e olha que Davi, a Bíblia diz isso, é um homem segundo o coração de Deus, é um pastor, é um líder. Por isso, irmãos, assim, olha, essa cultura de igreja,
de você confiar demais. Estou falando assim no sentido de, as pessoas, tem gente hoje que praticamente deposita a vida na mão do pastor, na mão do líder. Essa não é uma cultura das melhores, irmãos. Nós precisamos, a gente necessita de pastor, necessita de orientação, mas nós precisamos, acima de tudo, irmãos, confiar em Deus e nos refugiar no Senhor nosso Deus. E aí, quando alguém começar a tirar de mim as muletas, tirar de você as muletas, né, e a gente perder todos esses apoios, você não vai cair, porque a mão que está te sustentando é a mão do Deus Todo-Poderoso, é a mão do Senhor. Amém, queridos? Então, eu considero assim importante demais a gente frisar isso, falar isso com os irmãos, porque esse era o estado do Davi naquele momento. E deixa eu te falar uma coisa, sabe, assim, ó, principalmente para os irmãos que são líderes, que estão aqui, tá? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você vai gostar muito não, mas muitas vezes Deus vai fazer pessoas chegar perto de você nos momentos que você estiver pior. Às vezes a gente acha assim que é no auge do momento espiritual da gente que Deus deveria fazer pessoas chegar perto da gente. Mas, irmãos, nós muitas vezes, quando nós estamos bem, quando nós julgamos que estamos na graça, na unção, às vezes corre o risco da gente estar arrogante, da gente estar chato. E às vezes Deus aproxima gente da gente quando a gente está quebrado, porque aí, sabe, um quebrado vai cuidar do outro, um quebrado vai entender a necessidade do outro, um quebrado vai entender a luta, a batalha do outro e vai ajudar o outro. A Bíblia Sagrada nos diz na carta aos Hebreus, né, que quando nós vamos nos achegar a Deus, nós podemos fazer isso com muita confiança, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que em tudo foi tentado. Ele diz, ele venceu tudo isso, e a Bíblia vai dizer de Jesus isso: nós temos um semelhante a nós. Está se sentindo sozinho, abandonado nessa noite? Um dia o meu Jesus, o teu Jesus, se sentiu assim também no Getsemane. Sozinho, abandonado, luta, aflição, morte horrenda pela frente. Ele se sentiu assim. Então, a pessoa que está lá diante de Deus intercedendo por você, sabe todas as coisas, sabe o que é sofrimento. Talvez eu não tenha nenhuma palavra para te ajudar nessa noite. Talvez ninguém tenha aqui nessa noite uma palavra para te ajudar, mas Deus, Ele sabe o que você precisa, porque Jesus está lá diante dele, intercedendo por você. Intercedendo por você. Então, importante demais nós olharmos nessa direção, a direção da confiança no Senhor nosso Deus. E aí Deus, então, me alongar, irmãos, porque acabou que essa introdução aqui, ela ficou bem extensa, né? E talvez seja a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, né? O que Deus queria ministrar ao nosso coração. Mas a minha ideia era ela comentar um pouco sobre como esses homens que se achegaram a Davi, tão complicados, tão amargurados, tão abatidos, eles, com o passar dos dias, eles vão ser encontrados lá, né, no segundo livro de Samuel, já no capítulo 23, lá eles já são chamados de os valentes de Davi. A gente percebe que eles saem dessa condição aqui, que o texto diz aqui, né, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, todo homem em aperto, quando chega lá do outro lado, a gente percebe que eles foram transformados em valentes, guerreiros, batalhadores, pessoas capazes de grandes proezas. Se tornaram homens fiéis ao rei Davi, ajudadores, apoiadores do reino de Deus. Então, a gente fica olhando, né, irmãos, eu estava lendo esse texto ontem, né, e pensando sobre isso, falei, meu Deus, como que as pessoas podem mudar e mudar para melhor? Não é verdade? Às vezes,
a gente olha assim para a vida da igreja, irmãos, e tem as pessoas que frequentam a igreja, estão sempre na igreja, e eu não estou dizendo, irmãos, assim, você fala assim, pastor, todo mundo na igreja tem que virar um fenômeno, um pregador, uma pregadora, uma pessoa ungida. Eu não sei, irmãos, eu não consigo enxergar para a igreja. É a mesma coisa, eu fico pensando, se a teologia da prosperidade fosse aplicada na totalidade do que as pessoas clamam, todo mundo ia ficar rico, todo mundo ia ficar poderoso. Eu fico pensando, como que as classes iam se organizar, porque me parece que Deus distribuiu no meio dos seres humanos os talentos, as capacitações, as condições, e cada um pode ser muito bom dentro daquilo que é o seu trabalho, sem necessariamente olhar. Eu confesso para os irmãos, eu nunca pensei na minha vida, e nunca mesmo, eu estou falando isso diante de Deus, eu nunca pensei na minha vida em falar assim, olha, eu quero ser um pastor próspero, porque eu vou ficar com uma igreja enorme, eu quero comprar uma baita Ferrari, colocar na porta, eu vou morar no Alphaville. Essas coisas nunca passou pelo meu coração, porque eu sempre entendi o seguinte, olha, tem pessoas que de repente ela tem essa ambição, tem essa vontade, mas eu sempre entendi a vida assim, a vida Deus rege todas as coisas, e dentro das portas que Deus vai te abrindo, é que você tem que ser uma pessoa capaz, né? Se você é um eletricista, seja um melhor eletricista. Se você é uma manicure, seja a mais fantástica, a mais capaz das manicures. Se você é um motorista, seja um ótimo motorista. Se você é um médico, seja um ótimo médico. O que todo mundo precisa ter, irmãos, é unção de Deus na vida. E quem é ungido pelo Senhor nosso Deus é próspero e abençoado naquilo que faz. Quem gostaria de lidar com um pedreiro ungido? Porque tem cada pedreiro atribulado, né? Tem cada pedreiro que zoa a casa dos outros, que faz o negócio errado e não sei o quê. Então, a ideia de prosperidade que às vezes as pessoas têm são muito diferentes do que a Bíblia mostra. Porque aqui no caso, irmão, só um é que vai ser rei, é o Davi. E os outros vão trabalhar onde? Vão trabalhar junto com ele. E trabalhar junto, trabalhar do lado, trabalhar perto, não quer dizer que você não está sendo usado por Deus. Você pode ser uma pessoa que trabalha junto, trabalha do lado, e é um valente para a glória do Senhor nosso Deus. É o que está escrito aqui nesse texto, é o que eu vejo aqui nesse texto. Então, esses homens alcançaram fama. Camarada que matou leão, camarada que defendeu o campo de lentilhas sozinho, com uma espada, e matou 300 camaradas, outro camarada que lutou, então, e vejam, e eram homens no começo, endividados, amargurados, abatidos. Então, fala assim, pastor, por que às vezes a vida das pessoas não muda na igreja? Não muda porque a pessoa não quer, porque a gente vai perceber uma coisa aqui, irmãos. A primeira coisa fundamental para que Deus possa mudar a nossa vida é nós estarmos sujeitos ao Senhor nosso Deus. O que o texto diz? Eles não desceram para brigar com Davi, eles não desceram para bater de frente com Davi. Já viu a pessoa que está na igreja? Eu lembro disso, que tinha uma galerinha na igreja, aqui já teve, em outros lugares tem uma galerinha que eles acham que a grande questão da igreja é você bater de frente com o pastor. Tem uma época na igreja, tinha uma galera assim, eu bato de frente mesmo, eu falei, grande idiotice isso. Eu sempre vejo na nossa denominação o futuro de quem bate de frente com os líderes da gente. Não é porque os camaradas queimou, não sei o quê. Não, é como que você vai contar com um cara que não quer trabalhar com você? Como? Porque, olha irmãos, olha o potencial dos camaradas que trabalhavam com o Davi. O camarada conseguia lutar contra 300, vindo um por um. Já pensou se o camarada se vira contra você? Como é que... Vou correr. Imagina se eu estivesse aqui nessa noite, irmãos, essa nossa convenção não presta. Eu dou o dízimo, porque você sabe, se eu não der o dízimo, eles vêm aqui e me arrancam, porque esse camarada só quer saber de dinheiro. Aquele bergaminho, pelo amor de Deus, se eu contar coisas para... Imagina se eu fico aqui fazendo isso, que tipo de homem que eu sou, irmãos? Que tipo de companheiro que eu sou? Que tipo de amigo que eu sou? Estão entendendo? Como que às vezes a pessoa não muda, por quê? Ela não muda porque ela não quer se sujeitar.
E eu acho interessante que a Bíblia diz que eles não desceram para brigar com Davi, para bater, para reclamar com Davi das suas dívidas. Que não. O texto sagrado diz que eles desceram para estar com Davi. Para estar com Davi. Eu sempre disse o seguinte, irmãos, olha, se você não acredita que um líder, que um pastor é capaz de acrescentar coisa à sua vida, por que você congrega com ele? Não é isso, você olha para a pessoa, eu não aprendo nada quando ele prega, eu não cresço quando ele prega, a igreja que ele dirige não é bem cuidada, então para que você congrega lá? Você está entendendo? Porque, não, mas eu estou lá para bater de frente, eu estou lá, meu irmão, não faz isso, porque é uma perda de tempo para o pastor, é uma perda de tempo para a pessoa. Eu falo com os irmãos, eu completei esses dias 22 anos trabalhando junto com o pastor Bergamin na convenção. Eu fui para lá, sabe para quê? Para estar com ele. Eu não fui para lá para brigar com ele, discutir com ele, criar problema com ele. Fiquei 9 anos aí morando em Botucatu, e toda semana eu vinha para a convenção, e eu confesso para os irmãos, teve dia que eu cheguei para ele e falei, pastor Bergamin, puxa, precisa mesmo de eu vir aqui? Eu venho, chego aqui na sala, fico aqui até 5 da tarde, a gente conversa um pouco, o senhor me libera, eu volto para Botucatu, chego em casa 8, 9, 10 horas da noite, dependendo da hora que eu falo. Ele falou, Nando, é importante para mim que você esteja aqui. É importante para mim que você esteja aqui. Oi? É forte ouvir isso. E a gente precisa na igreja, irmãos, aqui eu vou falar agora como pastor. Falar como pastor. Tem momentos que você não está querendo ninguém para te gritar o seu nome, te aplaudir, te bajular. Tem pastor que ama ser bajulado, irmãos. Eu prefiro olhar para as pessoas e saber, não, ele está comigo, ela está comigo, nós estamos juntos. Somos perfeitos? Não. Temos dificuldades? Não. Às vezes eu estou endividado, amargurado, triste, mas nós estamos juntos para a glória do Senhor nosso Deus, estamos caminhando para a glória do Senhor nosso Deus. Então, essa sujeição, irmãos, e não pense que sujeição é uma coisa só de templo. Em casa, o marido precisa se sujeitar à missão de ser marido. A esposa precisa se sujeitar ao marido, que é o que está escrito na Bíblia, a missão dele de ser marido. Quantos lares que vivem a maior confusão, porque os lares vivem em função do quê? Os pais estão sujeitos aos filhos. Vivem para satisfazer o capricho, a vontade, é aquela coisa, né? Uma graninha na poupança não tem, um seguro de vida não tem. Glória a Deus, né, Wagner? Um seguro de vida não tem, uma poupança para o futuro não tem, mas um celular caríssimo para os filhos tem. E se o ladrão vem e rouba, não esquenta não, filho, a gente compra outro. Irmãos, eu não estou censurando ninguém não, cada um vive do jeito que quer. O que a gente não pode é ficar chorando e lamentando por coisa que a gente mesmo dá mancada. A vida, ela tem umas regras assim. Às vezes eu fico admirado, irmãos. Eu tenho um colega que, com o passar dos anos, ele ficou rico. Nosso amigo que mora lá em Jundiaí é rico, não é? É rico. Só que a gente conhece ele desde novo e ele não era rico. Ele vendia camisa de time de futebol na porta do estádio. Ia com um cadete para o Rio de Janeiro com a camisa, com o carro cheio de camisa para vender na porta do Maracanã. Ele ficou rico. Outro dia eu estava conversando com ele choramingando umas coisas. Eu falei, deixa eu só te falar uma coisa. A gente é muito amigo, deixa eu só te falar uma coisa. Vamos pegar aqui, vamos somar um pouquinho do teu patrimônio. Quanto vale esse apartamento? Tanto. Quanto vale aquele prédio que você tem? Tanto. Quanto vale? Assim, irmão, não deu 2 minutos, nós passamos de 5 milhões. Aí eu perguntei, cara, quem tem 5 milhões no Brasil hoje? Aí ele olhou e falou, é verdade, né, pastor? Eu falei, pois é que você é muito estressado, você tem medo de ficar pobre de novo, você não vai não, Deus vai te guardar, não se preocupa não, você é um cara fiel. Então, assim, de que eu estava falando mesmo, irmão? De critérios para viver. Sabe o que acontece? Esse irmão e a esposa dele, eu ficava bobo de ver
como que eles faziam questão assim de centavos, o Wagner vendia seguro para ele, o tanto que ele vende, o tanto que ele chora, não sei o quê. Aí um dia a esposa dele falou comigo: pastor, eu peço desconto mesmo, tudo quanto é lugar que eu vou, porque quando eu vendo os outros vêm me pedir. Então assim, irmãos, esse negócio às vezes as pessoas vivem desordenadamente, desorganizadamente. Mas eu queria ficar bem na vida, eu queria. Então, vocês estão percebendo que, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer, porque, irmãos, esses camaradas aqui se aproximaram de um rei humano e tiveram a sua vida transformada, se transformaram em valentes, guerreiros, inteligentes. E olha, você se aproximou de quem? Você se aproximou do Rei Jesus. E quem se aproxima do Rei Jesus tem que melhorar. Se a pessoa não está melhorando, aí você olha e fala: meu amigo, eu acho que você não está andando com Jesus. Eu acho que você não está se sujeitando a Jesus. Porque quando nós nos sujeitamos a Jesus, nós melhoramos. E sabe quando que a minha vida cristã começa a piorar e a sua vida cristã começa a piorar? Quando nós nos afastamos de Jesus. Esfriamos na comunhão, no relacionamento, no envolvimento com a igreja, aí daqui a pouco já começa a ficar esquisitão, esquisitona, daqui a pouco não quer vir para a igreja, não quer congregar, não quer servir a Deus. É assim que as coisas funcionam, irmãos. Nós não fomos chamados para estar num templo necessariamente, nós somos chamados para estar perto do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, perto do Senhor Jesus. Aliás, é mais do que perto do Senhor Jesus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Estão entendendo? E é engraçado, uma coisa assim, né, irmãos? Eu vou fechar aqui, tá? Queria falar de uma outra característica, mas quem sabe outro dia. Hoje vamos falar só disso. Sujeição. Desceram para estar com Ele. Tem uma coisa assim, muito, muito lógica assim. Tinha uma rua em Belo Horizonte, chamada Rua Carlos Monteverde. Era uma rua para baixo da nossa rua, assim. Nós não tínhamos muito contato com os meninos daquela rua, né? Depois, quando a gente cresceu, passou a se conhecer mais. Mas a gente era mais da rua de cima, da Pracinha e da Maria Francisca. Mas os meninos da Rua Carlos Monteverde, nós não sabíamos quem era quem. Porque de tanto que eles andavam juntos, eles tinham um cabelo mais ou menos igual, sabe? Assim, eles tinham um jeitão de falar, os cabelos, eles cortavam o cabelo igual. Porque é muito comum isso, irmãos. Quando você convive com alguém, você pega as características daquela pessoa, o jeito daquela pessoa. Por isso, irmãos, que nós somos chamados para estar em Jesus, sujeitos a Jesus, porque se nós estivermos em Jesus, nós vamos, com o passar do tempo, pegar características de Jesus. Sim ou não, irmãos? Sim. Pastor, tem 15 anos que eu estou na igreja e eu não consigo ser uma pessoa mais mansa de jeito nenhum. É porque não está, você está na igreja, não está andando com Jesus, porque quando a gente anda com Jesus, o Espírito Santo monta no pelo da gente, e é pancada daqui, pancada de lá, e com o passar do tempo você aprende, porque Jesus é manso e humilde de coração. Aprende. Agora, o problema é esse, é que nós nem sempre gostamos de nos sujeitar. Às vezes a gente vem querendo só resolver a dívida, a amargura, o desgosto de espírito. O rei quer que nós caminhemos com ele. O rei quer que mais do que tirar de você a sua dívida, a sua amargura, ele quer te transformar num valente para a glória do nome dele. Um valente para a glória do nome dele. Então, quem sabe na quinta que vem, eu dou um fechamento, que eu tinha uma outra questão para falar aqui, que é muito importante também, tem uns textos bem interessantes sobre isso. E aí a gente vai entrando nesse caminho de nós sermos valentes na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então,
que nessa noite, eu e você, nós possamos mais uma vez, Senhor Jesus, eu quero estar sujeito ao Senhor. Eu quero que esse rei se aproxime de mim, eu quero me aproximar dele, e eu quero ver ele modelando a minha vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Temos uma palavra de gratidão, de adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é grande, ó Deus, é grande, e a nossa vida, ela é, meu Pai, extremamente pequena diante da Tua presença, mas mesmo assim, nós olhamos e nós percebemos esse interesse do Senhor de trabalhar em nós, de estar em nós, de cuidar da nossa vida, de nos direcionar conforme a Tua graça e a Tua misericórdia. E nós estamos aqui nessa noite, como igreja, como servos do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a estarmos sujeitos ao Teu Filho Jesus, sujeitos ao Espírito Santo, que de alguma maneira, ó Deus amado, o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, para nós estarmos como aquele vaso que estava nas mãos do oleiro, sendo moldado, sendo trabalhado, ó Deus, para com certeza ter alguma finalidade, algum uso, Senhor, e nós queremos ser vasos na Tua presença, Pai, nós queremos ser vasos de utilidade, vasos que glorificam o santo nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser vasos que podem ser cheios do Teu Espírito Santo. Então, Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós nesta noite. Queremos, meu Deus, orar juntos nessa noite, levantar as nossas mãos em favor desta igreja, o Brasil para Cristo, orar pela vida dos líderes desta igreja, toda a diretoria nacional, a diretoria estadual, os pastores, as pastoras, os obreiros, as obreiras, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, as lideranças da UFEBRAC, da UMASBRAC, da MINIBRAC, da JUBRAC, Senhor, de todos os departamentos que fazem parte dessa obra, os líderes de louvor, ó Pai amado, aqueles que trabalham em missões, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, ó Pai, Te agradecer pelos líderes, Te agradecer pelas almas salvas, Te agradecer pelo Teu Espírito Santo operando na vida desta igreja. Nós Te louvamos pela igreja, o Brasil para Cristo na Vila Jaguara, por cada história que já foi escrita neste lugar, por cada pessoa que deste lugar, ó Deus, partiu para o céu, para a eternidade, para estar para sempre com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por todas as maravilhas, por todos os milagres, por todas as vezes que a Tua mão já operou nesta obra e que vai operar ainda, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Pai. Aleluia. Senhor, eu quero nesta noite apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. Nós temos momentos, ó Pai, que nós estamos como esses homens aqui, que a Tua palavra diz, nós estamos, ó Deus, endividados, se achando em aperto, com espírito desgostoso, ó Pai. Como é bom como nós nos aproximamos do Rei. O Senhor conhece as nossas amarguras, e eu quero nesta noite Te pedir a Tua bênção sobre cada vida que está neste lugar, que eles, meu Deus, levem para casa, assim como eu também quero levar nesta noite, uma bênção, Senhor, o cuidado do Senhor. Quero, meu Deus, orar para aquele irmão, aquela irmã que está aqui, que nesse momento, no seu pensamento, sabe, é tocado pelo Teu Espírito, e está dizendo, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E Jesus, nós não mudamos se o Senhor não nos ajudar, mas eu sei que o Senhor quer ajudar. Nos ajuda nesta noite então, no quebrantamento do nosso coração, para estarmos sujeitos, para estarmos, ó Deus, inclinados à Tua vontade, ao Teu querer. Aceita nessa noite a nossa súplica, a nossa oração. Muito obrigado por esse tempo, por esse culto, pelas vidas que aqui estão. Nós Te louvamos gratos, ó Deus, em nome de Jesus, amém,
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dar uma palavra de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor pela sua palavra, pela ministração dele sobre o seu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos declarar com a nossa voz, só uma vez assim, olha: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar aleluia, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Paz do Senhor, queridos.